Olá! Hoje vamos direto ao ponto para entender uma coisa bem séria. O que de fato acontece dentro do nosso corpo durante um trauma violento na coluna? A gente vai fazer um mergulho profundo na anatomia desse impacto, desde o osso se quebrando até o que acontece com a nossa medula espinhal. Sabe, quando a gente pensa nisso, vem à mente aquelas cenas de filmes super dramáticas, não é? Mas a realidade médica é uma sequência de eventos muito precisa, quase uma coreografia envolvendo ossos, discos e nervos. É isso que vamos desvendar. O nosso caminho hoje está bem traçado. Primeiro, a gente vai entender a anatomia geral de uma lesão. Depois, vamos ver o que significa um osso literalmente explodir. Na sequência, vamos sentir a força da compressão nos discos e, para fechar, vamos entender a diferença crucial entre uma lesão temporária e uma permanente na medula. Para começar, é super importante ter em mente que uma lesão na coluna não é uma coisa só. Existe todo um espectro, sabe, que vai desde uma fratura, um osso que sai do lugar, até lesões na própria medula espinhal, que às vezes nem são visíveis, mas têm consequências gravíssimas. Agora, vamos focar na estrutura primária da coluna, as vértebras. Porque é quando uma força extrema atinge esses ossos que as coisas podem ficar, bem, particularmente violentas. E quando a gente fala em fratura cognitiva, não é uma simples rachadura. A gente está falando do osso se estilhaçar de verdade, virar 3 ou mais pedaços. É um esmigalhamento, algo que acontece em acidentes de carro, quedas de grandes alturas, impactos muito fortes. E o nome que os médicos dão para esse tipo de fratura na coluna é incrivelmente visual. Eles chamam de fratura-explosão. É exatamente isso. A vértebra literalmente explode, se expande para fora por causa da pressão do impacto. E aqui está o grande perigo da coisa toda. O problema não é só o osso quebrado em si, são os fragmentos desse osso que são empurrados para trás, bem na direção do canal medular, onde fica a medula. E aí a situação se complica de verdade. Ok, e como se trata isso? Bom, a decisão depende de uma palavra-chave: estabilidade. Se a coluna ainda está estável, se não houve dano neurológico, um colete rígido e repouso podem dar conta. Agora, se a coluna ficou instável ou se algum daqueles fragmentos está comprimindo os nervos, aí não tem jeito, a solução é cirúrgica. Mas claro, não são só os ossos que apanham num impacto desses. Entre as vértebras, a gente tem os discos intervertebrais, que são os nossos amortecedores naturais. E como qualquer amortecedor, eles também têm um limite de resistência. Vamos pensar um pouco sobre a elasticidade deles. Os discos da região lombar, por exemplo, são muito elásticos. Eles aguentam ser comprimidos e depois voltam ao formato normal. Mas isso funciona só até um certo ponto. Pensa assim, até uma força de uns 100 quilos, o disco se comporta de forma bem previsível, ele aguenta o tranco. Mas, passou disso, a estrutura começa a se aproximar do seu ponto de falha. Certo, mas qual é esse limite? Qual é o ponto de ruptura final? Quanta força é realmente necessária para romper um disco de vez? Pois é, a força necessária é absurda. Estamos falando de aproximadamente 1.500 quilos para conseguir romper um disco na coluna lombar. 1.500? Isso dá uma ideia da violência que está envolvida numa lesão dessas. E o mais interessante é que essa força varia ao longo da coluna. Lá no pescoço, na cervical, o peso total para romper um disco é bem menor. Mas, e aqui que está o pulo do gato, a pressão, ou seja, a força por área necessária para a ruptura é a mesma em toda a coluna. É pura física. E agora a gente chega na parte mais crítica de todas, a medula espinhal. Porque olha só, um trauma não precisa cortar a medula para causar paralisia. Às vezes o problema é mais um choque no sistema. Esse choque tem nome. É a comoção medular. É muito parecido com uma concussão cerebral. Se você fizer uma ressonância magnética, o hardware, a estrutura física da medula, parece perfeita. Mas a parte elétrica, os sinais nervosos, esses estão temporariamente bagunçados, num verdadeiro curto-circuito. A analogia é perfeita. O fio está inteiro, mas o sinal elétrico simplesmente para de passar por um tempo. A estrutura física está lá, intacta, mas a função foi completamente perdida. Isso pode levar a sintomas como a paralisia. Isso nos traz a distinção talvez mais importante de todas quando falamos de lesão medular, porque o prognóstico de uma pessoa depende totalmente se o dano foi funcional ou se foi um dano físico, estrutural. E a diferença é brutal. De um lado, temos a comoção medular, o tal choque. A medula está inteira. A recuperação aqui é excelente, geralmente completa e rápida, em questão de 24 a 72 horas.
Do outro lado, a contusão medular. Aí a história é outra. É um hematoma, um machucado físico da medula com sangramento, inchaço. A recuperação é uma incógnita. Pode deixar danos permanentes. Então, para a gente amarrar tudo, vimos como os ossos podem literalmente explodir, como os discos aguentam cargas enormes, mas também tem um limite, e a diferença vital mesmo, entre uma comoção, que é um choque funcional com ótima recuperação, e uma contusão, que é um dano físico com um prognóstico incerto. E no fim fica essa reflexão sobre a incrível resiliência e, ao mesmo tempo, a tremenda fragilidade da nossa coluna. Naqueles momentos, logo após um trauma, a linha que separa uma recuperação completa de uma lesão que pode mudar uma vida para sempre é muito, muito tênue.